Miqueias, também pode ser Miguel, Micaías, deixa eu ver outra forma, acho que só essas três. Miguel, Miqueias e Micaías, é o mesmo significado em hebraico, é o mir com o sufixo de Ia, do eu sou, de Iavé, ou com o sufixo El, de divindade, o Deus. Então, Mir, El, quem é como Deus? Mir, El. E Micaía, ou Miqueias, quem é como o Ia, quem é como o eu sou, quem é como o Senhor. É um nome que na verdade é uma pergunta: quem é como Deus? E a resposta é: ninguém. Ninguém é como Deus, nada é como Deus. Deus é um, Deus é único, Deus é o totalmente outro, diria Calbart, diferente de tudo que vemos, de tudo que conhecemos, de tudo que experimentamos. O Senhor nosso Deus está acima de tudo, de todos, e a pergunta que dá nome a esse profeta aponta para essa verdade: nada pode substituir Deus em nossas vidas. É bom ter um bom emprego? Digas, você que é um engenheiro e tem um bom emprego, fala para nós, é bom ter um bom emprego? Ganhar bem assim, igual você ganha? Aleluia, louvado seja Deus. Dá um glória aí, Tati. Pior que aí os dois é uma competição, qual que tem o melhor emprego, viu? Que competição boa. É bom ter filhos, é bom ter netos. Ô Breno, você, vontade que eu tenho de te amassar, velho. Você não ficou na classinha? Você não estava ali gritando querendo classinha? Por que você não ficou lá? Porque sua perna estava doendo lá? O que tinha lá que doía sua perna e aqui sua perna não dói? Ah, porque o colinho da vovó sarou sua perna. Perna, viu, Nath? Quer voltar não para a classinha? Lugar de criança é lá, nem aqui não. Vamos lá voltar? Quer ir lá comigo? Eu te levo lá. Queridos, a verdade é uma só. É bom ter um bom emprego, é bom ter filhos, é bom ter netos, é bom a gente aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer viagens, né? Viajar, igual agora eu estava ali, estou no meio do culto, quase que eu pequei, que eu peguei o celular ali para postar um negócio, fui fechar os aplicativos, aliás, fechei até demais, tem que ver o povo da internet aqui. Aí, fui fechar o aplicativo, quem estava lá? A Penha e o Francisco. Lá em Santa Catarina, na beira do mar, tirando onda, negócio de resort, de cruzeiro transatlântico. Eu fechei logo, falei, misericórdia. Eu aqui no Itaim, ver uma foto dessa faz a gente pecar. É tudo muito bom nessa vida, mas nada é igual ao prazer de sermos do Senhor, de termos a presença de Deus, a providência de Deus, a proteção de Deus e a prosperidade que Deus traz para as nossas vidas. Isso nada supera. Essa é a mensagem do nome desse profeta. Nada e ninguém substitui a presença de Deus para nós. E a profecia dele é voltada para o povo de Judá. Você sabe que depois de Salomão, o seu filho Roboão, jovem, porque a história é a seguinte: o avô veio do interior, de uma cidadezinha pequena, que ninguém dá nada para ela.
E ele veio do interior e foi para a cidade grande, e se deu bem na cidade grande, e a cidade virou até a capital do país. Então, geralmente é assim, o avô que veio da roça e se deu bem na cidade, ensina os filhos com os princípios que ele trouxe lá da roça: trabalho, honestidade, caráter, constância, resiliência, porque na roça aprende isso tudo naturalmente. E aí os filhos vivem nesse princípio e geralmente costumam pegar o patrimônio que o pai deixa e multiplicar esse patrimônio. Mas aí vem o neto. E o neto é que é o problema, porque o neto já cresceu no condomínio, já cresceu tomando Nescau, já cresceu tomando, como a gente chama lá de onde eu venho, leite com pera. Então é o dendém da Ilba, lembra do dendém? Já é escola particular, a Topi que pega na porta, e já pode escolher se quer a bolacha recheada, ou se quer o doce, ou se quer comer o arroz. Ele já não sabe de onde vem as goiaba, ele acha que melancia dá no supermercado. É o neto que já cresceu ali no bem bom, e o pai desse menino, que é filho daquele que veio da roça, ele até tenta passar os princípios para o menino, mas como o menino está envolvido na urbanidade, está muito longe da roça, e o pai está geralmente envolvido muito com o trabalho, porque ele tem a missão de pegar o que o pai deixou e fazer crescer. Então esse menino que é o neto, ele costuma, não é uma regra, mas costuma botar tudo a perder. Que é isso, gente? Não precisa se entregar não, calma, fica tranquilo. Depois diz que Batista não tem dom de revelação. Aí, gente, o que acontece? O menino playboy, criado no Todd, não sabe o que fazer com aquilo que ele herdou. Ele foi criado bem, com tudo na mãozinha, e foi isso que estragou ele. Aí ele não é trabalhador, ele não tem a resiliência, a perseverança que o vô dele trouxe da roça, ele não tem a perspicácia do investimento que o pai dele botou para ele. Geralmente ele bota tudo a perder. A história de Davi, Salomão e Roboão é essa. Davi veio da roça, deixou muita coisa. O Salomão ampliou, multiplicou o patrimônio. O Roboão, criado no palácio, no bem bom, quando assumiu o reino, não sabia o que fazer. Aí o pessoal do norte veio lá e disse: ô meu rei, nós temos um pedido. Nós somos lá do norte, de Israel, capital Samaria. Nós queremos que o senhor abra uma congregação lá em cima para nós. Porque a gente que mora lá no norte, toda vez que a gente vai fazer um culto, que o seu pai resolveu fazer o templo aqui embaixo, tudo bem que o primeiro rei de Israel era daqui da tribo de Benjamim, aqui do lado, e o seu avô era da tribo de Judá, e o seu pai também da tribo de Judá, e você também da tribo de Judá. Então tudo bem que vocês são daqui do sul, vocês trouxeram a capital para cá e fizeram o templo aqui, tudo bem, a gente até entende. Mas e nós que somos lá do norte? Porque lá no norte tem 10 tribos. A população de Israel está 80% no norte, 20% no sul. Por que o templo é aqui no sul, sendo que está contemplando menos pessoas? Então a gente não quer destruir templo nenhum, a gente não quer desfazer o que está feito, a gente só tem um pedido a fazer: abre uma congregação lá em Betel para nós, porque afinal de contas, ó majestade Roboão, o nosso pai Israel adorava lá em cima, tanto que ele deu o nome daquilo lá de Bet-El, a casa de Deus. Então se lá é a Bet-El, por que o templo está aqui embaixo? Razoavelmente, o nosso pedido é plausível, já que lá é a Bet-El, deixa a gente fazer uma congregação lá, e todo sábado a gente cultua lá em cima. Aí na Páscoa,
no Pentecostes e nos tabernáculos, 3 vezes por ano, a gente se programa, se planeja e vem aqui no templo para juntar com todo mundo aqui embaixo. Um pedido muito simples, muito tranquilo, muito fácil, muito razoável, muito plausível. Qualquer rei no universo, qualquer político do planeta olharia: 80% do meu eleitorado está lá no norte, 20% está aqui no sul, o templo aqui embaixo só beneficia 20%, e eu vou deixar 80% contra mim, sendo que eu posso construir uma congregaçãozinha lá e vou ganhar todo mundo do norte? Qualquer político construiria uma congregação em Betel. Só que o Roboão era um menino mimado, criado no palácio, filhinho de papai, neto do grande rei Davi, filho do bilhardário Salomão. Ele não deve satisfação a ninguém, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele pode tudo. Então ele vira para os caras e diz: beleza, hoje já está encerrando o expediente aqui no palácio, então vocês fiquem aí, espera que amanhã eu dou um veredito para vocês. A Bíblia diz que Roboão saiu junto com os seus amigos, consultou os anciãos, olha a importância de termos anciãos para serem consultados. Um povo não prospera sem a bênção e a orientação dos seus anciãos. Ele chegou nos anciãos e disse: ó, o pessoal do norte pediu para abrir uma congregação lá. Os anciãos olham para ele e dizem: Roboão, meu filho, seu avô é Davi, seu pai é Salomão. Eu não queria estar na sua pele, a cobrança e a pressão em cima de você são enormes, porque o seu avô é Davi e o seu pai é Salomão. Então, meu filho, dá o que eles estão pedindo, ou você não vai ter paz no seu reinado. Há muita expectativa, há muita cobrança. Você é neto de Davi, filho de Salomão. Cuidado com o que você vai fazer. Aí ele: beleza, obrigado pelo conselho. Junta a galera, monta na carruagem Lamborghini que ele tinha e vai para a balada. Chapa o coco. Está escrito lá, é só você ler. Não com essas palavras, é lógico. Essa é a versão mesa barba. Mesa Bible. Chapou o coco, chegou em casa de manhã, dormiu um pouquinho, alguém foi lá e acordou: ô meu rei, ô meu rei, o povo está aí esperando para o senhor dar o veredito das situações, porque o rei era o tribunal mais alto. Vinha lá da região, vinha subindo, quando não tinha mais quem resolver, chegava para o rei dar um veredito final. E aí, Roboão é acordado de ressaca, com a cabeça, doendo, aquele gosto de guarda-chuva enferrujado na boca. Você nunca sentiu um gosto de guarda-chuva enferrujado? Louvado seja Deus, nem queira sentir. E aí, ele chega lá, senta no trono, cheio de remela, cabeça doendo, ressaca. Quem é o primeiro que vem receber o veredito? O pessoal de Samaria. E aí, Roboão, qual é o veredito? O senhor vai fazer uma congregação lá para nós? Vai deixar a gente adorar lá em Betel? Aí ele diz: esse povo do norte tem mais é que se lascar mesmo. Volta para casa e não volte aqui me pedindo mais nada. Não vou fazer congregação, e se vocês ficarem enchendo minha paciência com isso, vou aumentar o imposto de vocês lá de cima. Aí os caras: beleza, obrigado. Juntam as coisas e voltam. Quando eles chegam em Samaria, todos, desolados, devastados, o rei não nos ouviu, o rei não nos atendeu, ele não se parece com Davi, muito menos com Salomão, seu pai. O menino é arrogante, mimado, infantil, completamente irresponsável. Estamos sem rei em Israel. Aí vem o Jeroboão. Jeroboão é um cara lá do norte que já tinha, há alguns anos atrás, tido um embate com Salomão, acerca desse negócio de adorar lá em Betel. E aí eles vêm, o Jeroboão encontra eles e diz: e aí pessoal, como é que foi lá? Conseguiram alguma coisa com o rei?
Jeroboão, você estava certo mesmo. Esse pessoal do sul se acha melhor do que nós. Eles acham que porque Deus escolheu Saul da tribo de Benjamim, depois escolheu Davi da tribo de Judá, que o povo do sul é mais importante, é mais crente, é mais amado por Deus do que nós aqui do norte. Nós estamos lascados, é nós por nós mesmos. Não dá para contar com o rei para nada. Aí o Jeroboão, mas eu não falei para vocês? Eu já tinha tentado com Salomão. Não tem conversa com esse povo do sul, eles se acham muito. Aí o pessoal, então Jeroboão, só tem uma saída. Você aceita ser o nosso rei? Aí o Jeroboão, aí é com vocês. Então ajoelha aí. Jeroboão ajoelhou, meteram uma coroa na cabeça dele. De hoje em diante, as 10 tribos do norte se chamam Israel, a capital é Samaria e o nosso templo é Betel. E Jeroboão é o nosso rei, e tchau para o povo de Judá, tchau para Jerusalém, tchau para o templo, vamos viver a nossa vida do nosso jeito. Assim se dividiu a nação de Israel por volta de 950 a.C. Resultado, as 10 tribos do norte passaram a se chamar Israel. Na linguagem profética às vezes usa o termo Efraim. Oséias, por exemplo, capítulo 7, versículo 8, né? Efraim é um bolo que não foi virado, se referindo à falta de conversão do povo de Samaria. Efraim, na linguagem profética ou poética, simboliza o povo do norte, que era a maior tribo ao redor de Samaria. Então, o povo do norte, de Jeroboão até a invasão da Assíria em 722, tiveram 19 reis, nenhum crente, cada um pior do que o outro, e a idolatria comeu solta em Betel. Eles adoravam tudo quanto era Deus, botava poste e ídolos, e aquelas doideiras, tudo de cananeu, de ferezeu, dos girgazeus, aquele povo lá do norte, principalmente os cananeus, a turma dos Baal. Nossa, foi uma festa. O povo do sul também teve 19 reis, antes da queda para a Babilônia em 586, mas dos 19 teve pelo menos uns 3, 4 que foram crentes. Josias, o mais crente de todos, tivemos Joás, Uzias e como é que é o nome daquele menino que foi bom também? Zedequias. Teve também o Acais, né? O Acais foi um rei. Uzias, né? Mas a grande maioria, pelo menos uns 15, foram todos ímpios. Mandaram muito mal. Por isso Judá sofreu o juízo. Pois bem, a profecia de Miqueias está exatamente nesse momento. No momento em que a nação está dividida, o povo do norte brigando contra o povo do sul, o povo do norte fazendo alianças com a Síria, com a Fenícia, com os outros povos, para invadir Jerusalém, uma brigaiada, uma confusão, o povo com falta de referência, e no sul, o período era de uns 4 reis seguidos, um pior do que o outro. E aí Deus levanta o Miqueias. E aí o Miqueias olha e fala assim: gente, o negócio não está bonito não. Lá no norte está feio, e aqui embaixo está horrível. Nós temos o templo. Os nossos foram escolhidos para serem reis da tribo de Judá. E nós estamos aqui embaixo, tendo o templo, tendo os sacerdotes, tendo os reis, nossos parentes, tudo daqui de baixo. E nós estamos pior do que o povo lá do norte, que já desviou faz tempo. Então eu tenho um negócio para dizer para vocês: só Deus pode nos salvar. Porque do jeito que nós estamos, está difícil para nós. Qualquer povo que invadir, nós vamos perder, porque o Senhor, que é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor dos exércitos, nós estamos afastados dele, portanto, ele não poderá fazer nada, a menos
que nos arrependamos e busquemos a presença de Deus para intervir por nós. E aí eu te pergunto, eu estou falando da situação de 2.800 anos atrás, aproximadamente. Quase 3.000 anos atrás. Eu te pergunto, a situação está diferente? Está melhor para nós do que para eles? É a mesma coisa. O Miqueias está dizendo, o cara que está sentado na cadeira, que era para trabalhar, para nos proteger, está nos roubando. Os sacerdotes, que eram para trabalhar para a nossa piedade, estão liberando geral e se corrompendo. Quem pode nos socorrer? E aí ele vai na sua profecia, como o nome dele é uma pergunta, quem é como o Senhor? E vai uma dica aqui para você, o significado do nome do profeta, sempre aponta para a sua missão profética. Então o Jonas, por exemplo, Yonah, a pomba, Jonas significa pomba em hebraico. Então ele foi o primeiro missionário transcultural. O primeiro cara que saiu de sua nação, de sua cultura, e voou, porque ele não é o pomba, então ele foi lá para Nínive, pregar na Assíria, num outro povo, numa outra língua, uma outra cultura. Então, o nome do profeta dá a veia profética, o ofício, a direção profética daquele homem. Por isso que Jesus, como profeta, o seu nome, Yeshua, aquele que traz a salvação, ou, sintetizando, o Salvador. Então a missão profética de Jesus, Jesus como profeta, além de ser sacerdote e rei, sua missão como profeta era trazer a mensagem de salvação para o povo. E assim sucessivamente. Então o nome desse cara é uma pergunta, quem é como Deus? E a sua profecia vai revelando essa missão que ele tem. Colocar Judá na parede e perguntar, ei, até quando a gente vai ficar tentando resolver do nosso jeito? Até quando a gente vai achar que pode ocupar o lugar de Deus? Até quando a gente vai achar que vamos resolver tudo na vida sem precisar da ajuda de Deus? Até quando a gente vai tentar com a força do nosso braço? Quem é como o Senhor? E a resposta óbvia seria, ninguém é como o Senhor, só o Senhor pode nos salvar. E aí, ele dá uma exortada, depois ele diz, olha, mas existe salvação, Deus salvará o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, dos que cocheiam farei um remanescente. Aí aqui ele está falando, a Babilônia vai invadir, como nós estamos tudo incrédulo, ímpios, Deus vai permitir que a Babilônia nos domine, aí vai nos levar para a Babilônia como cativos, não tem como ganhar essa guerra, só o Senhor pode ganhar, a gente se esqueceu do Senhor, estamos fadados ao fracasso. Depois da Babilônia, Deus vai nos trazer de volta, e depois que Ele nos trouxer de volta, há uma esperança, porque nesse tempo pós-exílico, vai nascer um menino em Belém. É mesmo, Miqueias? Um menino vai nascer em Belém? Vai. Como que é essa história? Aí ele diz, ajunte-se em tropas. Capítulo 5. Ó, filha de tropas. Isso aqui é uma poesia, né? É um texto profético, simbólico. E isso é muito próprio da poesia hebraica, né? Os filhos da luz, os filhos de Belial, ó filhas de Jerusalém, quer dizer o quê?
As meninas que nasceram em Jerusalém, as meninas que moram em Jerusalém. Então, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas. Está falando da cidade, do povo que se reúne ali. Porque fomos sitiados. Ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Até aqui, a partir do versículo 6 do capítulo 4, até o primeiro versículo do capítulo 5, está falando sobre a vitória de Nabucodonosor sobre Judá. Aí, no versículo 2 do capítulo 5 é que vira a chave. E aí ele diz: e você, Belém, Efrata. Está na NVI aí, né? Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A Nova Almeida Atualizada ajuda mais o pregador. Obrigado. De ti, Belém, Efrata. O que é que Miqueias está dizendo? Judá está para ser invadido pela Babilônia. Deus está dizendo, assim diz o Senhor: a Babilônia vai invadir, a Babilônia vai vencer, a Babilônia vai escravizar, a Babilônia vai levar muitos cativos. Mas depois de um tempo, Deus vai trazer de volta o seu povo para o seu lugar. E no seu lugar, aqui em Judá, é que vai nascer aquele descendente da mulher que tanto nós esperamos. Sabe, a promessa que Deus fez, o proto-evangelho, a primeira vez que Deus deu uma boa notícia para a humanidade, da mulher vai nascer um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Um menino um dia vai nascer de uma mulher, e ele vai desfazer o que o homem acabou de fazer. Com o seu pecado, se colocou longe de Deus, mas o menino vai nascer, o descendente da mulher, essa foi a promessa, vai nascer para nos reconectar com Deus. O Isaías profetizou, ele vai ser um conselheiro maravilhoso, ele vai ser um Deus forte, ele vai ser Pai eterno, e vai ser príncipe, não para liderar a nação para a guerra, mas vai ser um príncipe que vai trazer paz para os seus súditos. Então Isaías profetizou aquilo que Deus prometeu, e agora o Miqueias está trazendo a origem daquele que foi nascido para reconectar. Deus prometeu que Jesus nasceria para nos reconectar com Ele. Deus profetizou que Jesus nasceria para nos aconselhar, para nos dar paternidade, para nos dar força e para nos trazer a paz. E agora Ele está mostrando qual é a sua origem. Mas o texto está dizendo que Ele tem duas origens. Duas origens. Uma origem terrena, de ti, Belém, Efrata. Aí a grande pergunta é, por que é que Deus escolheu Belém? Muito fácil resposta, porque Belém era a cidade menor, com menos potencial, com menos riqueza, com menos importância, com menos status, porque Deus gosta de escolher coisa pequena para confundir as coisas grandes. Você se sente pequeno? É por isso que Deus quis você. Você se sente pouco? É por isso que Deus quer você. Você se sente menos, diminuído, alvo de preconceito, tem coisas que te colocam para baixo, por causa dos números da sua conta bancária, você acha que você é menos?
Parabéns! Você está pronto para ser um grande instrumento nas mãos de Deus, porque Ele gosta de usar gente que se reconhece como pequeno. De ti, Belém, a menor cidade, a cidade mais pobre, a cidade mais longe, um pequeno povoado no meio da roça, e os reis estão habitando no palácio em Jerusalém. Eu fico imaginando quando o rei recebeu essa notícia. Ele está lá em Jerusalém, capital de Judá, dentro do palácio. E ele está pensando assim: o meu filho será o descendente. Se eu não conseguir, o meu filho vai ser o rei que Israel tanto precisa, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, certamente nascerá em Jerusalém. Oh, Jerusalém, a mais importante dentre todas as cidades. Aí Deus diz: nada disso. O meu menino não vai nascer num palácio, o meu menino vai nascer na roça, porque eu gosto de usar gente simples. Eu gosto de usar gente pouca, gente pobre, gente que ninguém dá nada, porque quando eu fizer, a glória será toda minha, e não da conta bancária, da linhagem familiar, do status, do emprego, do lugar que mora. Não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com Ele. Ele nos escolheu, não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é pelo pedigree que nós temos. Ele nos escolheu para que Ele seja glorificado. E quanto menos chance tiver da glória vir para nós, mais Ele gosta. Por isso que eu gosto de entrar numas batalhas perdidas. Aquela que já está ganha, aquela que está quase ganha, aquela que está, entendeu? Essa aí não tem graça. Porque essa glória aí pode ser nossa. Agora, aquela que está perdida, aquela que ninguém dá nada, aquela que já está considerada, ó, já era, já foi, morreu, vírgula, morreu, vírgula. Uma vez, num culto, numa cidade do interior de Minas Gerais, um culto de Natal, veio um político importante da cidade, veio à igreja para cultuar. E aí, o político, bom político, cumprimentando todo mundo, carismático, veio, foi conduzido, sentou no primeiro banco, assistiu ao musical de Páscoa, tudo bem. E aí, o pastor daquela igreja, um jovem pastor, muito conhecido pela cidade, terminou o culto, ele foi à porta despedir dos irmãos. E aí vem o político. Oh, meu filho, parabéns, abraçou o pastor, parabenizou, e falou com ele: ei, rapaz, e o seu pai? Como é que está o seu pai? Eu não vi ele hoje aí. Eu sou muito amigo do seu pai. Eu gosto demais do seu pai. Eu e seu pai, nós éramos unha e carne quando a gente era. Nós crescemos aí correndo por essas ruas. Você mora no meu coração porque o seu pai é um dos meus melhores amigos. Eu tenho muita saudade do seu pai. Ao que o pastor respondeu: ô, rapaz, papai morreu já tem 6 meses. O político, com toda a sua perspicácia, lacrimejou e disse: morreu para você, filho ingrato. Para mim, continua vivo, vivo no meu coração. E foi embora. Coisa de político. Mas a Bíblia diz que Lázaro estava morto havia 4 dias.
nem a crendice popular dava mais esperança e expectativa. Até o terceiro dia, ainda dá para ressuscitar, dizia a crendice popular. Quarto dia em diante, já era, acabou. Já está cheirando mal, está podre, já era, não tem jeito mais. Aí Jesus aparece no quarto dia e chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, morto, reviveu e veio para fora, para que todos em Betânia soubessem que Jesus é o dono da vida. Portanto, meus queridos, o Senhor nosso Deus, Ele pode trazer a vida até aquilo que está morto, aquilo que está desenganado, aquilo que ninguém dá nada, para que Ele seja glorificado. De ti, Belém, a origem do nascido para reconectar, a origem terrena é Belém, uma pequenina cidade, no extremo sul da Palestina. Mas o texto termina dizendo: Ele há de reinar sobre Israel, e as suas origens são desde a antiguidade, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é que Miqueias está fazendo? Falando sobre a dupla natureza de Cristo. Ele como homem nasceu em Belém, mas ele como Deus, ele não nasceu, ele não foi criado, ele é o próprio Deus, ele é o Criador, ele é o dono da vida, ele é desde a eternidade. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e por meio dele tudo que foi feito se fez. Mas ele, um dia, numa manjedoura, num curral, num estábulo, numa manjedoura. Você sabe que o verbo manjar vem do latim, é comer. Então o que é a manjedoura? É o lugar que os bichos comem. De onde eu venho a gente chama isso de coxo. Dentro do coxo de um curral. Essa é a linguagem brasileira popular. Manjedoura num estábulo. É o João Ferreira de Almeida querendo dar uma romantizada na cena. Não tem romance nenhum aqui. É coxo dentro de um curral com cheiro de fezes. Não vou nem usar a palavra popular para não sair da benção. Quem diz que um menino pobre, que veio do extremo norte, na barriga de sua mãe, uma adolescente, casado com um carpinteiro, vieram de Nazaré, o cara saiu da pior cidade do norte, e levou o menino para nascer na pior cidade do sul, de um extremo ao outro. Quem diria que aquele bebê, no coxo daquele curral, seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de tudo que existe? Quem diria? A resposta é óbvia, ninguém diria. É por isso que Deus fez. Porque é assim que Deus faz, quando ninguém imagina, quando ninguém pensa, quando ninguém dá nada, Ele pega e usa para a sua glória. Um menino da cidade de 6.000 habitantes, criado só pela mãe que trabalhava o dia inteiro, o pai dele foi embora, um menino criado solto na rua, esse menino é um capeta, é um diabo louro, esse menino não vai dar em nada na vida. Quando ninguém dá nada, Ele pega e usa para que Ele seja glorificado. Portanto, se Ele fez assim com o Filho dEle, Ele também vai fazer assim comigo e com você. É assim que Ele tem feito comigo e com você. Naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais angustiantes, naquela hora que a gente fala, agora já era, agora não dá mais, agora nem Deus resolve. Aí Ele fala, opa, agora dá licença que é comigo. Ele entra em cena e resolve. Porque para Ele
não existe impossível. Portanto, queridos, o menino que nasceu para nos reconectar com Deus, como ser humano ele nasceu em Belém, por esse propósito, por esse motivo, mas ele é Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus entre nós. Ele veio para nascer naquela cidade pequena, lá no meio da roça, dentro do coxo de um curral, em extrema pobreza e necessidade. E Ele fez tudo isso, para que eu e você fôssemos reconectados com Deus. É por isso que a gente celebra o Natal, porque uma atitude dessa não pode passar em branco. Portanto, Deus prometeu, e Ele nasceu, o descendente. Deus profetizou, e cumpriu, Ele nasceu, Ele é Deus entre nós. E Deus deu a origem dele, sua origem eterna, pois é Filho de Deus, mas aqui na terra, sua origem é Belém Efrata, a menor dentre as cidades de Judá. É de lá que veio o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o melhor ser humano que já pisou nesse planeta. É por isso que a gente não pode deixar passar em branco. Ah, pastor, mas é muito provável que não tenha sido 25 de dezembro. E daí? E daí? Não, pastor, é porque, assim, tem uma turma que estuda a Bíblia, e eles estão olhando mais ou menos por cada posição do sol, porque podia que ser inverno, porque não sei o que lá, e eles fizeram as contas, e usaram cabala no meio, e somam uns números, e diz que foi mais ou menos em outubro. E daí? Outubro estamos todo mundo duro, deixa em dezembro, tem 13º, louvado seja Deus! Do mesmo jeito que a gente não prova que foi em dezembro, ninguém prova também que não foi. Então é o dito pelo não dito. Ninguém sabe a data. Por quê? Porque o mais importante não é a data, é a pessoa que nasceu. Não importa o dia, importa que ele nasceu. Ele nasceu e ele é aquele que veio para nos reconectar. Por isso que nós celebramos o Natal, porque uma atitude dessa forma, não pode passar em branco. E mais um ano, estamos aqui em dezembro, falando desse menino, falando do descendente da mulher, falando do Filho de Deus, falando do filho de Maria, o filho de José, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, aquele que ninguém dava nada, é o que tem mais seguidores no mundo. Pode juntar todos os influencers do Instagram, não dá a quantidade de seguidor que esse homem tem. Porque ele é o maior influencer de todos os tempos. E a influência dele é sempre boa, perfeita e agradável. Louvado seja ele pelos séculos dos séculos. Amém.